Olá, eu sou a professora Gláucia da Escola Municipal Paulo Maranhão e a gente vai ver hoje mais um material de complementação escolar do 5º ano. Esse é da semana do dia 20/4. Novamente a gente tem as matérias de língua portuguesa, matemática, história, geografia e ciências. Em língua portuguesa a gente tem os textos e as perguntas para interpretação. Temos 3 textinhos, tá? Nessa parte aqui, vocês vão ter que comparar o texto 2 e o texto 3. Vocês vão ter que colocar aqui qual é o gênero textual, o tema e a finalidade do texto 2 e do texto 3, tá? Gênero textual tá querendo saber que tipo de texto é esse? Se é uma narrativa, se é uma tirinha, se é um texto de jornal, se é um texto informativo, tá? O tema quer saber sobre o que esse texto está falando. Aí vocês vão ter que colocar qual é o tema do texto 2 e qual é o tema do texto 3. E por último, a finalidade. Para que serve o texto 2 e o texto 3? Lembrando que não é necessário imprimir o material. Vocês podem ler os textos e colocar as respostas no caderno de vocês, tá? Vamos passar aqui para matemática. Vamos dar uma olhadinha na parte de matemática. Novamente, a gente está aqui, ó, com o sistema de numeração decimal, com a decomposição desses números em potências de 10, tá? Aí aqui, ó, a gente tem a decomposição, aqui no exemplo, do número 5.673, tá? Para a gente decompor esse número nas potências de 10, a gente tem que lembrar qual é o valor posicional ou valor relativo desse número. Como que a gente sabe isso? A gente tem que olhar lá no quadro valor de lugar, qual é o valor que o número tem, que o algarismo tem, quando ele está em alguma casa do quadro valor de lugar. Por exemplo, o número 5, aqui, ó, do 5.673, ele está na casa da unidade de milhar. Então, quando o algarismo 5 está na unidade de milhar, ele vale 5.000. O algarismo 6, quando ele está na casa da centena simples, ele vale 600. O algarismo 7, quando está na casa das dezenas simples, ele vale 70. E o algarismo 3, quando está na casa das unidades simples, ele vale somente 3. Então, a decomposição desse número ficaria 5.000 mais 600 mais 70 mais 3, que é a mesma coisa que a gente dizer 5 vezes o 1.000. Por quê? A unidade de milhar ela é representada no material dourado por aquele cubo, que ele vale 1.000. E eu estou contando 5 vezes aquele cubo. Então, vai ser 5 vezes o 1.000 mais 6 vezes os 100, que é o 600, que é aquela placa da centena, mais 7 vezes o 10, que é a dezena, mais 3 vezes o 1, que é a unidade simples. Aqui no nosso primeiro exercício, vocês vão fazer exatamente isso, tá? Decompor esses números em potências de 10. Olha aqui o primeiro que eu fiz, só para deixar como exemplo. 7.843. Ele é decomposto, ele fica em 7.000 mais 800 mais 40 mais 3, que é a mesma coisa que a gente dizer 7 vezes o 1.000 mais 8 vezes o 100 mais 4 vezes o 10 mais 3 vezes o 1. Desculpa. Aí a gente tem aqui letra B, C e D para vocês fazerem a mesma coisa, tá? É só olhar e seguir o exemplo. No número 2, a gente tem um dominó bem legal. Por quê? Vocês vão ter que fazer as combinações com a decomposição dos números. Olha aqui, ó. O 111, ele é uma centena simples, mais uma dezena simples, mais uma unidade simples.
Aí aqui, ó, vocês vão ter que procurar onde que tá ele aqui, tá bom? Vamos descer mais um pouquinho. E a gente vai ter a nossa matéria de ciências. Temos um experimento sobre o ciclo da água. Esse aqui é bem legal a gente fazer, porque a gente vê como que a água evapora na superfície da Terra, sobe, se condensa, formando as nuvens, e depois, quando ela fica pesada, ela cai em forma de chuva, que aí ela volta ao ciclo do início. Aí vocês vão responder algumas perguntinhas sobre esse experimento. Captação de água da chuva, os aquíferos, onde que a gente pode encontrar água aqui no nosso país, que são os reservatórios de água naturais. Depois a gente já entra na parte de geografia, leitura de mapas, novamente. E por último temos a matéria de história, que a gente vai começar a aprender sobre as palavras sociedade, cultura e religião. Como que isso tudo foi manifestado lá no início da nossa colonização. E no final do nosso caderno, nós temos as respostas para todas as questões, tá? Peço para que vocês só olhem depois que terminaram tudo, tá? E, se possível, com a ajuda de algum adulto, tá? Lembrando que, como eu sempre faço na correção, não é necessário colocar a resposta de vocês exatamente nessas palavras que estão aqui, tá? Se vocês colocaram a resposta certa, mas com as palavras de vocês, tá correto, tá? Não precisa apagar e escrever exatamente o que está escrito aqui, tá bom? Se vocês conseguiram entender e captar o que o exercício estava passando, vocês fizeram a resposta certa, tá bom? Espero que vocês estejam em casa, se protegendo, viu? Um beijo, fiquem com Deus. Qualquer coisa é só entrar em contato com a gente nas redes sociais. Tchau, tchau!